Vamos trabalhar nessa aula com o conceito de porcentagem. Antes disso, vamos relembrar o que são frações. Eu tenho aqui uma figura quadrada, inteira, dividida em 4 partes triangulares iguais. Uma dessas partes foi colorida de roxo. A pergunta é, qual é a fração que representa esta imagem? Uma parte pintada de um total de 4 em que o inteiro foi dividido. A fração que representa essa imagem é 1 sobre 4. O 1 é o número de partes coloridas e o 4 é o total de partes em que o inteiro foi dividido. Essas partes têm que ser iguais. Esse número 1, que está na parte de cima da fração, é o que a gente chama de numerador, representa o total de partes pintadas. O número 4, que está na parte de baixo desse traço, é o denominador, representa o número total de partes em que o inteiro foi dividido. Esse traço representa a operação de divisão. Então, eu poderia fazer o cálculo 1 dividido por 4 para chegar no número decimal 0,25. Esse 0,25 também representa essa fração 1 quarto. Eu poderia usar a calculadora para fazer a divisão. Então, vamos lá. A gente pode fazer aqui 1 dividido por 4. Tomando cuidado de não inverter a ordem. Se o 1 está em cima, ele é o primeiro a ser digitado na calculadora. E o 4 vem embaixo, então ele vem logo depois. Quando eu faço essa divisão, 0,25. Essa figura, um inteiro quadrado, dividido em 4 quadradinhos menores, das quais eu tomei 3. Se eu pegar agora 2 inteiros, pintar um completamente, e o segundo inteiro eu pintar apenas 3 partes, qual vai ser a fração que representa essas duas figuras juntas? Veja só, o inteiro ele foi dividido cada um deles em 4 partes iguais, por isso que o denominador aqui é 4. Eu não vou somar as 4 partes de um com as 4 de outro. Eu vou apenas considerar em quantas partes foi dividido cada inteiro. E como eu pintei um total de 7 quadradinhos, eu tenho a fração 7 quartos. Então, o numerador representa quantas partes eu pintei no total. Foram 7 partes, 4 de um inteiro que foi completamente preenchido, mais 3 de outro inteiro. E o 4 é em quantas partes foi dividido apenas um dos inteiros. Repare que como eu usei mais do que um inteiro para pintar as 7 partes, essa fração aqui ela representa mais do que um inteiro. Quando eu fizer na calculadora a divisão de 7 por 4, eu vou chegar no número 1,75. Quer dizer que eu peguei um inteiro completo e mais 0,75 do inteiro seguinte. Vamos retomar agora o conceito de razão que a gente viu na aula anterior. O que é a razão entre duas grandezas? Nada mais é do que uma comparação entre essas grandezas por meio de uma divisão. Por exemplo, se eu tomar um pacote de arroz de 5 quilos, vou dizer que esse pacote de arroz custa R$20. A massa desse pacote, 5 quilos. Eu quero agora comparar o preço do pacote de arroz com a massa desse pacote. Então, eu vou calcular a razão entre o preço e a massa do pacote. Lembre que a razão é uma operação de divisão. Então, eu vou dividir o preço pela massa. 20 dividido por 5 é igual a 4. Reais dividido por quilos, nessa ordem eu vou escrever primeiro o reais, que veio no numerador, e logo a seguir o quilo, que veio no denominador. Eu cheguei na razão R$4 por quilo. O que isso significa? Que cada quilo do arroz custa R$4. Neste pacote, cada quilo do arroz está saindo lá R$4. Essa é a ideia de razão, dividir duas grandezas. A porcentagem ela é uma razão, só que ela é uma razão especial, na qual o denominador, que é aquele número que fica na parte de baixo da razão, tem que ser 100. Então, para a gente entender como que funciona isso, vamos pegar esse inteiro maior aqui. Eu dividi esse inteiro maior em 100 mini quadradinhos. Desses 100 mini quadradinhos, eu pintei 15 quadradinhos de laranja. Então, vamos lá. Quadradinhos pintados. 15. O total de quadradinhos
100. Se eu quero montar a razão entre os quadradinhos pintados e o total de quadradinhos, eu vou chegar em 15 sobre 100. Isso é uma razão porque está escrito na forma de uma divisão. E aqui o denominador é 100. Então eu posso escrever isso na forma de porcentagem, como 15%. Essa forma de escrever, com símbolo de porcentagem, me faz ignorar o denominador 100 e utilizar apenas o numerador. E o denominador 100 é substituído por este símbolo. Então, na verdade, o que esse símbolo de porcento que vem após o número significa uma divisão por 100. Agora vamos lá. Nem sempre um inteiro ele é dividido em 100 partes. Então, como é que eu posso obter, por exemplo, a porcentagem desse inteiro que está pintado aqui? O inteiro aqui não foi dividido em 100 partes. Mas eu já sei como que eu vou escrever a fração que representa essa parte colorida. Eu tenho um inteiro dividido em 4 partes, o denominador é 4, e eu dessas 4 partes peguei uma. Então, a fração que representa essa figura colorida, essa parte colorida da figura, é 1 sobre 4. O denominador não é 100, então isso daqui não significa 1%. Mas como que eu posso, então, transformar isso daqui para porcentagem e chegar no resultado que a gente intuitivamente sabe, é 25%. Veja só, o cálculo é simples. Se o meu inteiro completo é 100%, eu vou pegar o meu 100% e vou dividir, como eu fiz aqui com esse inteiro, em 4 partes iguais. Então, se eu dividir o 100 por 4, em qual valor eu vou chegar? 100 dividido por 4, 25%. Isso significa que cada partezinha dessa triangular representa 25% do inteiro. Logo, quantas partes eu colori? Apenas uma. Ou seja, 1/4 é o mesmo que 25%. Vamos fazer um outro caso para a gente reforçar esse conceito. Eu peguei aqui uma figura inicial e eu vou pegar, na verdade, agora uma fração formada por 2 inteiros, sendo que um está completamente preenchido e o outro está parcialmente preenchido. A gente já viu, então, que a fração que representa essas duas figuras juntas é 7/4. 4 no denominador, porque cada inteiro foi dividido em 4 partes iguais, e 7 no numerador, porque eu peguei um inteiro completo, 4 partes, e mais 3 partes do inteiro seguinte. 7/4. Como que eu vou chegar na conclusão de quantos por cento representa isso daqui do inteiro? Então, vamos lá. Vou fazer novamente o cálculo da porcentagem de cada inteiro. Esse segundo inteiro aqui, ele não está completamente preenchido. Ele foi dividido em 4 partes. Como a gente já viu no cálculo anterior, cada partezinha dessa representa 25%. As 4 juntas, eu teria o inteiro completo, que seria 100%. Nessa partezinha aqui, do segundo inteiro, eu pintei apenas 3 quadradinhos. Então, 3 de 25% cada um. Eu vou chegar em 75%. 25 mais 25 mais 25. E o inteiro, o primeiro inteiro, ele está 100% pintado. Por quê? Cada partezinha representa 25%. E eu pintei as 4 partes, então eu colori 100% do inteiro, do primeiro inteiro. Juntando as duas coisas, eu pintei 100% de um inteiro e mais 75% de outro inteiro. Que número representa, então, essa porcentagem completa, se eu juntar as duas figuras? 175%. Então, nem sempre uma fração ela vai vir na forma com denominador 100, para que eu saiba qual é a porcentagem que ela representa. Por exemplo, vamos pegar aqui, então, essas 3 figuras. Eu vou escrever a fração pintada dessas 3 figuras. E o meu objetivo é descobrir quantos por cento cada uma representa. Então, vamos lá. A primeira fração é 1/8. Eu dividi um inteiro completo em 8 partes e pintei uma parte. 1 pintado de um total de 8. A segunda fração, 5/8. Eu dividi o inteiro em 8 partes e peguei 5 dessas partes. E a terceira fração, 1/2. Dividi o inteiro em 2 partes e peguei uma.
Como que eu faço para chegar na forma decimal? Relembrando, o que é uma fração nada mais é do que uma divisão. Esse traço significa divisão. Então eu vou dividir na minha calculadora 1 pelo 8. A gente vai fazer aqui 1 dividido por 8. 0,125. Então, quando eu faço a divisão do numerador pelo denominador, eu chego na forma decimal da fração. Fazer isso para as outras duas. 5 dividido por 8, 0,625. 1 dividido por 2, 0,5. Agora, uma vez que eu tenho a forma decimal, eu posso apenas multiplicá-la por 100 para chegar na forma percentual. Então, se eu pegar a calculadora e fizer 0,125 vezes 100. Então, vou pegar o 0,125 e multiplicar por 100. 12,5. Ou seja, 0,125 é a mesma coisa que 12,5%. Então, 1/8 é o mesmo que 12,5%. Repetindo o processo para as demais, 5/8 vale 0,625, que é o mesmo que 62,5%. E 1/2, 0,5, que é o mesmo que 50%. Eu poderia também, para chegar direto da forma de figura para a forma percentual, simplesmente pegar um inteiro, considerar que ele equivale a 100%, e aí dividir. Por exemplo, na primeira figura, 100%, o inteiro foi dividido em quantas partes iguais? Em 8 partes. Eu poderia dividir o 100 pelo 8 e considerar que pintei uma e chegar no 12,5%. Da mesma forma, na figura de baixo aqui, na terceira figura, eu poderia considerar o inteiro completo como sendo 100%, dividir em duas partes, quer dizer que cada uma vale 50%. E eu peguei só uma, então meu resultado final 50%. Nessa figura do meio, se eu pegar um inteiro completo, considerar que ele vale 100, e dividir esse 100 para cada uma das 8 fatias, cada fatia, como a gente viu antes, vale 12,5% do inteiro. Dado que eu pintei 5 dessas partes, eu vou utilizar a calculadora. 5 vezes 12,5%, eu vou ter um total de 62,5%. Então, tem várias formas da gente converter a forma fracionária para a forma decimal, por meio de uma divisão, e chegar na forma percentual. Ou eu posso, direto da forma fracionária, pular para a forma de porcentagem. É importante que você observe que o número, então, a imagem, ela pode ser representada de 3 formas distintas, e todas elas são equivalentes. Vamos fazer um exercício para a gente entender como que a gente aplica o cálculo de porcentagem. Então, suponha que eu tenho um produto que custe R$500. E esse produto ele vai receber um desconto, ou seja, uma redução no valor, de 25%. Quanto que esse produto vai passar a custar? Então, a gente já viu que 25% eu posso representar como um inteiro dividido em 4 partes, das quais eu pego uma parte. Essa figura representa 25%. De que forma eu posso resolver esse exercício, então? Vamos lá. Eu posso pegar os R$500, que é o meu inteiro, dividi-lo em 4 partes, e aí você faz a sua continha na calculadora. Quanto que é R$500 dividido por 4? R$125. Ou seja, cada partezinha dessa, que é 25% do inteiro, vale R$125. Então, quanto que é 25% de R$500? É R$125. Se o meu produto vai ter um desconto, ele vale R$500, tem um desconto de 25%, então o que eu sei, o inteiro, que é o produto todo, é 500. O meu desconto aqui vai ser de 125. Então, 25% de 500 é R$125. Como que você pode fazer essa conta na calculadora? Você vai pegar o 500, vai multiplicar por 25 e apertar o símbolo de porcento e dar um igual. Isso é R$125. Achei o valor do desconto. Agora eu quero pegar os R$500 e subtrair o desconto, 125.
eu chego em R$ 375. É assim que a gente encontra a porcentagem de um valor para aplicar um desconto. Uma outra forma de calcular, de fazer o cálculo. O produto agora ele é R$ 500 e vai sofrer um aumento de preço, um acréscimo, 75% no seu preço. Quanto que ele vai passar a custar? Então, primeiro, eu tenho que saber o que é 75% dos 500, para saber quanto que é o aumento. Então, posso representar 75% como um inteiro, dividido em 4 partes iguais, das quais eu pego 3. Se o meu inteiro for os R$ 500, eu tenho que calcular o seu aumento. Então, vamos lá. O meu preço atual é R$ 500. Esses R$ 500 dividido em 4 partes iguais, vamos fazer na calculadora. 500 dividido em 4 partes iguais. Cada partezinha desse inteiro vale R$ 125. Aqui a mesma coisa. R$ 125 cada partezinha. As 4 partes juntas, eu chego nos R$ 500. E o meu aumento vai ser de quanto? Se o meu aumento é de 75%, então eu só vou aumentar 3 partezinhas dessas, das 4. 125 mais 125 mais 125. Ou seja, o meu aumento vai ser de R$ 375. Quanto que esse produto vai passar a custar? Um aumento quer dizer um acréscimo no preço, uma soma. Então, 500 mais 375, o meu produto vai passar a custar R$ 875. Eu poderia fazer isso de várias formas. Primeira delas, vamos lembrar que essa figura ela é representada pela fração 7/4. Por quê? O valor inicial, que era 500, eu dividi em 4 partes iguais. O acréscimo, que era 75%, eu também dividi em 4 partes iguais. O inteiro tem 4 partes pintadas e o acréscimo são só 3 partes. Então eu pintei 7 partes de um total de 4. Cada inteiro foi dividido em 4 partes. Agora veja o seguinte, 7 dividido por 4, fazendo na calculadora, 7 dividido por 4. Isso é igual a 1,75. Então o que eu sei aqui? Que o valor novo do produto, após o acréscimo, vai custar 1,75 vezes o valor inicial, que era 500. Então, eu posso fazer essa multiplicação, 1,75, vezes 500, que era o valor inicial, para chegar no valor de 875, que é o valor já acrescido. Mas tem outras formas de pensar nesse cálculo também. Vamos lá. A primeira delas, eu posso multiplicar 175% de 500, fazer essa conta na calculadora. Como é que a gente faria essa conta na calculadora? Vou fazer o 500 primeiro, que é o valor, vezes 175 e apertar o símbolo por cento, igual 875. Por que 175% de 500? Porque é 100% do valor inicial mais 75% de acréscimo. Quando eu multiplico 500 por 175%, eu já chego direto no valor inicial somado com um acréscimo. A outra forma de fazer seria, deixa eu apagar aqui, como eu sei que esse preço atual acrescido do aumento representa a fração 7/4, eu posso pegar o 500, multiplicar por 7, porque eu peguei 7 partes, e dividir o resultado por 4, porque cada inteiro foi dividido em 4 partes. Fazendo isso na calculadora, 500 vezes 7 dividido por 4, 875, o mesmo resultado. Eu também poderia fazer 1,75, como a gente viu. De onde veio esse 1,75? É o 7 dividido por 4. 1,75 vezes o 500, e aí eu chego 1,75 vezes 500, chego no 875. Então a gente tem várias formas de fazer o cálculo para obter aí o preço final do produto. Vamos fazer um outro exemplo aqui.
O produto agora ele aumenta 75% no preço. E aí, depois desse aumento, o valor final do produto passou a ser R$ 525. Ele não falou para a gente quanto que ele custava antes do aumento. Ele só falou o valor após o aumento. A pergunta é, quanto que esse produto então custava antes do aumento? Vamos trazer de novo nossas figurinhas aqui. A gente já sabe que 3/4 é 75% e 100% seria então 4/4. Eu escolhi dividir o inteiro em 4 partes para chegar mais facilmente nesse 75%. Você poderia ter escolhido montar a figura de outra com outra configuração. Não tem problema. Mas vamos lá, vamos tentar pensar nesse problema aqui então. Eu sei que aqui tem um preço do produto que eu não conheço. Vou chamar de X. Eu não sei quanto que é o valor desse X. Aqui eu tenho o valor do acréscimo, que é 75% desse valor X que eu não conheço. E aí, juntando as duas coisas, eu sei que eu vou chegar no valor de R$ 525. Uma outra coisa que eu sei é que essa fração junta do preço inicial do produto mais o aumento, ela representa 7/4. E eu sei também que esse 7/4 ele equivale, se eu fizer na calculadora 7 dividido por 4, equivale a 1,75. Vamos tentar então descobrir quanto que é o valor inicial do produto, quanto que é esse 100% aqui do produto. Vamos lá, eu sei que eu pintei 4 partes aqui do inteiro e mais aqui 3 dessa outra, que corresponde ao aumento. E no final, essas 7 partezinhas todas juntas, elas vão me valer quanto? R$ 525, que é o preço final do produto. Então, olha só, eu poderia começar pensando assim, ó, eu vou pegar esses R$ 525 e vou dividir igualmente pelas 7 partes. Vamos fazer essa conta na calculadora. R$ 525 dividido em 7 partes. Cada partezinha vai valer R$ 75. Ou seja, aqui eu tenho 75, aqui eu tenho 75, aqui eu tenho 75, 75, em todas elas que estão coloridas. Ora, mas agora fica fácil para eu descobrir qual é o valor inicial do produto, que é esse X aqui. O X são quantas partes de 75? São apenas 4 partes. Então, o que eu tenho que fazer é 4 vezes 75. Faça na sua calculadora e conclua que o resultado vale 100. Então, ou 300. Então, o valor de X que eu queria descobrir, que era o valor do produto antes do desconto, é 300, porque ele corresponde a 4 partes de 75. Vou mostrar agora uma outra forma de raciocinar utilizando apenas a calculadora, sem utilizar a figura. Então vamos lá. Eu quero calcular quem é esse número X, o meu problema me pergunta isso. Quem é esse número X de forma que 175% desse X me dê 525. Por que 175%? Porque era o preço que ele tinha antes, 100%, mais o aumento de 75%. Então, 175% desse número X me dá 525. Se você lembrar bem lá das equações de primeiro grau, eu tenho que pegar, então, 525 e dividir pelos 175%. Atenção, não é só dividir 525 por 175. É por 175%. Esse símbolo tem que ser inserido. Vamos fazer a conta na calculadora, então. Eu vou pegar o 525 e dividir por 175%. Isso vai ser igual a 300. Então, essa é uma primeira forma de fazer o problema. 300. A outra foi resolvendo graficamente, como a gente fez. E teria ainda uma terceira forma, que é eu lembrando que o 7/4 é o mesmo que 7 dividido por 4, que significa 1,75. Então, eu poderia montar a equação de uma forma diferente. Quem é esse x que eu estou procurando? Eu não sei, mas eu sei que 1,75 vezes x vai ter que ser igual ao resultado final, o valor final do produto, que é 525. Quem é esse x? 525 dividido por 1,75. Chego também no 300. São várias formas diferentes de fazer a mesma coisa. Na próxima aula, então, a gente vai seguir com o exemplo 1 e continuar
entendendo um pouco mais sobre frações.